Essa música sempre faz isso. Ai. Olá, pessoas! Sejam bem-vindas, vindos ao Chá com Breja, o seu podcast sobre narrativa e entretenimento favorito, só que não, mas é isso aí. Eu sou a Paula. Eu sou a Vitória Mota. E hoje nós temos uma convidada também especialista, eu acho que no assunto de hoje, mas especialíssima, vindo diretamente de outro podcast, o Jane, Isso Não É Romântico. Nossa Senhorita Woodhouse, ou a gente revela a sua identidade secreta? Ou isso pode revelar. No podcast já está revelada. Então, qual é a sua identidade secreta, Senhorita Woodhouse? Oh, Mulher Maravilha, não. Olá, pessoal. Se você já me conhece, está aqui através do meu podcast, ou já tem algum... Me segue no Twitter. Eu sou a Ana, Senhorita Woodhouse, para os íntimos. Ana Carolina, estou aqui representando Jane, Isso Não É Romântico, porque Senhorita Bennet, Cecília, também está aqui, mas infelizmente ela já tinha um compromisso, ela não pôde, aí ela falou, amiga, vai, eu falei, vou, e estou aqui, muito feliz com o convite. Mas Cecília está em espírito, porque li o texto dela, que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, que são o quê? Os relacionamentos tóxicos na ficção. O texto de Cecília fala sobre como as pessoas acham que tem que sofrer em relacionamento, e a ficção tem muito a ver com isso. E então, aliás, eu acho que eu deixei na descrição, se eu não tiver deixado, eu vou atualizar ela, mas eu tenho quase certeza que eu deixei. E aí, basicamente, o que a gente vai falar hoje é sobre isso, né? Os relacionamentos tóxicos na ficção, como eles são mais normais do que deveriam, como eles são, na verdade, quase onipresentes, é muito difícil. A gente estava justamente discutindo sobre qual seria a saideira de hoje, tipo, como é difícil pensar em romances, especialmente romances adolescentes, que não tenham relacionamento tóxico no rolê, e como isso é uma questão, né? Como isso é problemático, porque narrativa constrói visão de mundo, né? Não sei vocês, mas eu fui bastante afetada sobre o que eu achava que um relacionamento deveria ser. Olha só o Bosco me lembrando, Tinchá. O que você tá bebendo hoje, Isadora Mota? Olha só, você não me lembrou, mas a nossa audiência lembrou. Amiga, eu super fiquei assim, ó, pra não ficar desagradável, fazendo amiga aqui, ó. Mas eu já te falei que isso não adianta. Isso, comentário interno, não adianta, amiga. Tem que falar assim, Paula. Eu tô bebendo um chá. Não é o sangue dos meus inimigos, é um chá de frutas vermelhas, o chá de frutas vermelhas da Mate Leão, acho que ele já vem adoçado, inclusive. É gostosinho. Você, Miss Woodhouse? Eu estou bebendo água, igual a Larissa Manoela. A garrafinha é linda, por sinal. Só vê quem vai no YouTube, gente. E eu hoje estou o quê? Com a minha cerveja de mercado mesmo, porque não tive grana para investir numa artesanal hoje. Meus presentes de aniversário acabaram também, então assim, quero muito abrir uma caixa postal para as pessoas me mandarem cerveja sem veneno dentro, porque eu ficar financiando esse podcast do meu bolso tá difícil. Tá difícil, gente. Tá difícil. Ajuda aí, faz favor. Chá é muito mais barato que você. Quer dizer, depende do chá, né? Mas a maioria dos chás são mais baratos. Eu acho isso aqui tá vendo? É um relacionamento tóxico. É um desnível. Amiga, eu poderia aumentar meu nível de chá, mas não tá sendo possível. Isso aí. De Mate Leão e Twinings. Poderia ir para outro negócio? Perhaps, mas para isso o pessoal tem que o quê? Ajudar aqui nós. A gente vai entrar nesse momento da vida, a gente tá quase chegando lá no momento que a gente vai ter coragem de abrir um financiamento coletivo, botar um Pix para jogo, falar assim, então, gente, vamos ajudar os paupérrimos a manterem o podcast delas. Mas vamos para o assunto de hoje. Vamos para o assunto de hoje. Qual a sua experiência com relacionamentos tóxicos, senhorita Woodhouse? Olha, eu já quero começar falando que se eu falar alguma aqui, né?
Eu estou aqui para dar a minha opinião, igual nós fazemos lá no James Não é Romântico. Estou aqui para dar, igual eu falei para as meninas, a minha opinião de consumidora, enquanto consumidora, que tem o poder de fala para dar opinião. Meu relacionamento com relacionamentos tóxicos, vamos lá. O meu filme favorito da vida é sobre um relacionamento tóxico. E qual é seu filme Por favorito favor. da vida? Diga para os nossos ouvintes. Que é E o Vento Levou, com a saudosa Vivian Lee. E o saudoso, não tão saudoso assim, porque fofoca de camarim, Clark Gable. Que assim, se tem uma coisa que o Vento Levou é problemático, tanto por questões raciais, tanto por questões românticas. Mas fazer o quê? Eu gosto daquela Pi e eu assisto 30 É bonito, né? É Linda, esteticamente agradável. É um filme belíssimo, vai. Há de convir, muito bem atuado, não dá para negar. Um filme para citar na lista de favoritos, sem dúvida. E aí a gente vive uma época da nossa vida que a gente tenta passar pano e tentar, sabe, falar que não, mas se eles tivessem tido uma comunicação melhor, aquele final aberto não precisaria existir, mas aí vem a... Eu assisti Luca ontem, que foi a estreia, e tem uma fala no filme que é: você tá com o Bruno na sua cabeça, que é a consciência. Então, quando o Bruno começa a falar, você fala silêncio, Bruno. Então, tem aquele momento que o Bruno começa a falar na minha cabeça, mas, meu amor, não tem como você tá fazendo isso, não tem pano pra você passar, não existe pano suficiente. Não tem tamanho, não tem tecido. Você querer consertar um negócio que já começou cagado e ia acabar cagado, porque são duas pessoas cagadas. Aliás, você abriu uma boa pergunta pra gente responder no final. Pronto, já sei como é que vai ser o final do nosso podcast Fora Saideira. A gente tentar responder como é que a gente faz com as coisas que a gente gostava e que hoje em dia a gente percebe que, putz, não dá pra passar pano. Como é que a gente lida com isso? E vou aproveitar e falar oi pra Bárbara Miranda, que falou com a gente, pra além do Pedro, que também falou com a gente. E falar, gente, se vocês puderem deixar no chat quais são os relacionamentos tóxicos guilty pleasure de vocês. Relacionamentos tóxicos preferidos. Qual é o seu relacionamento tóxico preferido da ficção? Vai ser interessante isso aí. Mas, então, o assunto que eu queria puxar com vocês é por que vocês acham... eu vou dar meu achismo também de ficcionista, mas eu queria perguntar para vocês o que vocês acham... Por que isso rola? Por que as pessoas, tanto ao criarem relacionamentos, geralmente enfiam uma coisa tóxica ali? E quando a gente fala tóxico, gente, a gente está falando de romantização de ciúme, a gente está falando de manipulação, pessoas que ficam manipulando uma outra, né? A Ana, antes da gente entrar, citou a cena gloriosa da roda de gigante de não é um Amor para Recordar, é o outro, Diário de uma Paixão. Diário de uma Paixão. Que é basicamente o cara fala, você fica comigo ou eu me mato, esse tipo de coisa que a gente acha... Como é que isso é visto como romântico? Assim, por que isso... E isso ainda é visto, né? Tipo... muita coisa sendo feita hoje em dia ainda carrega essas coisas, que é muito doido de pensar. Mas por que vocês acham que isso rola? Ana. Eu culpo a trilha sonora. Porque uma trilha sonora bem escolhida pode te vender qualquer sentimento que o diretor... Melô drama, não é mesmo? Maravilhoso. Quando Noah fala... Eu vou me jogar se você não sair comigo. Tá tocando uma música de fundo, sei lá. Você vai sentir que o quê? Nossa, o amor desse cara é muito verdadeiro. Se tivesse tocando a música do Psicose ali, quando ela vira e o carinha taca a faca, você sentir outra coisa. Então eu culpo a trilha sonora. Mas isso é muito verdadeiro, na verdade, né? Linguagem... Não, cara. A narrativa é perfeita, é a linguagem do audiovisual. Não tem como, né? Qualquer coisa pode ser mudada. Às vezes, se o ângulo fosse mais de baixo, às vezes, né? O que estivesse tocando em volta, isso muda. Mas é o que o Paulinho falou, existe uma construção de mundo, gente. E a verdade é que, assim, aí, minha opinião, que é uma opinião um pouco... Bom, é minha. E meu relacionamento... Não tá certa. Se é sua, então tá certa. É meu relacionamento. O rom-com, em especial, não necessariamente os romances, mas a comédia romântica, para mim, é um negócio muito difícil. Mas a gente sabe que existe uma criação e uma visão de mundo complicada.
E, em especial, pensando que o público-alvo disso são as mulheres, a gente sabe que praticamente toda a história das mulheres, tudo que elas precisam para passar, precisa envolver o sofrimento. Para ficar bonita, precisa sentir dor. Vai valer a pena porque você vai ficar bonita depois. Vai valer a pena depois do sofrimento todo, porque a criança vai te dar alguma coisa em retorno. Então vai valer a pena esse esforço que você está fazendo com esse cara escroto, que você vai mudar ele, sua vida vai fazer sentido. E por aí vai. Então é mais um pouco daquele vestígio. Sei que parece doideira, tô indo lá e não sei quando falar isso, mas a gente carrega esses vestígios até hoje. Eles só vão se mascarando, sabe? É literalmente isso, cara, eu vou me matar, senão, não, você tem que sacrificar o seu date, né, que pelo que você explicou era a situação da cena. Quando eu tava no date dela, veio um maníaco do cacete, que vai se matar, se eu não sair com ele. Não, eu vou lá, porque coitado, né, eu preciso... Mesmo que ele seja o Ryan Gosling, assim, amigo. Foda-se, cara, né, a partir do momento que o cara fala que vai pular de uma roda gigante, se eu não sair com ele, eu começo a botar pé pra trás, não interessa se é Ryan Gosling, se é Brad Pitt nos anos 90, não sei. Eu dou passos para trás. Mas, assim, é mais um pouco do mulheres precisam cuidar, mulheres precisam amar, para isso elas se auto-sacrificam nesse processo. É uma roda eterna. Tem uma coisa... Tem duas coisas aí que entram muito em jogo também, que é essa coisa do... Quando você fala precisar amar, literalmente, né? Existe ainda uma ideia... E quando eu falo uma ideia, não é só tipo, o que os outros vão achar de você se você não seguir esse caminho, mas muito o que a gente acaba acreditando que a gente precisa, né? Porque a gente é ensinada... É criado, né? É criada muito pela ficção, pelas músicas. Pelo, o sonho americano feminino. É o sonho americano feminino, exatamente. Tipo assim, se você não ama, né? E se você não é amada, tem alguma coisa de errado. Né? Tem alguma... Não é se você não ama, se você não é amada. Se você não é amada por um único homem, ou se você não ama um único homem. Porque amor... ainda tem esse final, né? Que é uma coisa de único. Porque amor a gente pode ter de várias pessoas, de várias formas ao longo da nossa vida, mas se a gente não tem aquele único aspecto de amor... É uma coisa da escolhida, né? Você a escolhida. É muito forte. A escolhida. Eu fui escolhida para ser essa deusa venerada, por aí, essa deusa venerada dentro de casa. Cara, tem uma psicóloga que eu sempre me ferro, porque eu sempre lembro dela e esqueço o sobrenome, que é a Valesca alguma coisa, e eu também nunca lembro o nome do... Eu já citei várias vezes, eu vou botar na descrição também, vou botar na descrição depois o link pro livro dela, que ela fala sobre a estante... Não sei, estante do amor, alguma coisa assim. Basicamente, é uma metáfora que ela usa para essa coisa das mulheres acreditarem que estão numa espécie de estante para serem escolhidas e selecionadas, né? E aí isso envolve tudo isso que você falou, de beleza, de sacrifício, etc. Então, assim, se alguém te escolheu, você já começa na relação devendo alguma coisa. Tipo assim, te escolheram, você já tá devendo. E aí, assim, o mínimo que você pode fazer é transformar aquele homem. Então, quanto mais bad boy pra você transformar ele, quanto mais... Pra você também provar, é uma coisa meio narcísica também, de provar que eu sou a foda que vou transformar esse cara também, é outra... Tudo bem que a gente já foi para os outros lugares, né? Mas eu acho que, assim, é uma mistura de coisinhas encapsuladas juntas que você fala, gente... E é difícil de sair, né? Desse rolê. Uhum. Não que não dê para ser diferente, né? Inclusive, Titia Jane, que estamos lendo aqui, a maioria dos livros... Com raras exceções e raros momentos que eu falo, ai, Jane, mas tudo bem, é a sua época, eu entendo, mas tudo... tá. Faz sentido nesse momento. Na maioria das vezes, ela tem uma relação muito interessante de equilíbrio, né? Ou equilíbrio ou uma transformação benigna, né? Os dois se transformam positivamente, né? Sim. Porque se você for parar para pensar, o Darcy jamais viraria para Elizabeth e falar: se você não casar comigo, eu vou me jogar nesse lado e eu vou nesse ladinho, aqui na frente da minha mansão. E saiu andando com a camiseta molhada porque, né, eu sou o Colin Firth. Porque o Colin Firth. Mas é aquela história, né? Homens escrito por mulheres, a gente tende a, sei lá, Darcy, o grande sonho feminino, pelo menos na minha opinião, é ter um Darcy na vida, e Darcy foi escrito por uma mulher. E aí a gente vê, Isa não está concordando muito comigo, mas estou aqui, entendeu? Fugento do caralho, aquele homem. Fica à vontade.
Se a Cecília estivesse aqui, ela ia abrir um parênteses para defender o Fitzwilliam Andars com unhas e dentes dela. Eu não vou fazer esse papel aqui, porque o meu papel é defender o Sr. Knightley, mas enfim. Afinal de contas, é o melhor. É o melhor par romântico, é o Sr. Knightley. Então, é a questão do olhar, né? Porque a gente vou continuar insistindo no exemplo de Diário de uma Paixão, que Diário de uma Paixão, até onde eu sei, foi dirigido por um rapaz, não foi? Por um homem. Moço, será? A gente descobre isso, mas segue. Segue o raciocínio que a gente vai descobrindo enquanto isso. Então, você tem homens dirigindo filmes, e esses homens, por mais que a intenção foi boa, a intenção foi ruim, eles viveram numa época em que, assim, vamos falar anos 90. Gente, desculpa. 2004, isso aí é 2004. Eu preciso falar isso. Quem dirigiu esse filme foi o filho de John Cassavetes e de Gena Rowland. Chocadíssimo. Filho de John Cassavetes dirigiu isso? Eu tô muito chateada. Chocadíssimo. Mas tudo bem, né? Esse moço fez o quê da vida, além de ser filho do Cassavetes? Tipo assim, o mínimo que ele tinha que fazer era dirigir direito. Não, mas é um filme bem dirigido, mas assim, mas já era uma história problemática no livro, não era? Assim, também foi escrito por um homem. Eu li o livro, mas eu não tenho tanta recordação da escrita do Nicholas Sparks quanto eu tenho da direção que o filme tomou, do Ryan Gosling, da Rachel McAdams. Mas então é aquela questão, o jargão era que, tipo assim, homens são de Vênus, mulheres são de Marte. Então, mulheres são criaturas que homens não entendem. Então, um diretor, quando ele vai contar uma história a partir desse olhar, a partir da visão de mundo que ele tem, eu acho que na maioria das vezes ele vai criar esse personagem masculino que emula ele, esse rapaz, esse jovem ingênuo sonhador, e a mulher vai ser aquela criatura que ele não entende, então que ele quer forçar ela a tomar situações, a tomar partidos. Então, a personagem feminina vai ser esse enigma que ele tem que desvendar. Né? Ou então ele vai seguir as formulazinhas do que ele sabe que vende, porque a mídia, ela rende muito essa questão de lucrar a partir das nossas inseguranças frente ao que é esperado de nós, não só em questão romântica, mas em questão estética, em questão emocional, sabe? Em tudo. Então, assim, é uma indústria e essa indústria ela vai ter essas pessoas que, a partir da visão de mundo delas, vão criar personagens, vão contar as histórias delas a partir do contexto, e o contexto, nesse caso, era que eu não entendo as mulheres, mas eu acho que eu entendo como que elas pensam e do que elas gostam. Então vou fazer esse filme. Pelo menos do desejo que está sendo vendido para elas, né? E que elas estão comprando, né? Mas, assim, o que eu acho inacreditável, voltando para Jane Austen que a gente falou, assim, eu acho, toda vez que a gente generaliza, né, tanto que os homens têm certas visões, quanto as mulheres vão sempre tratar homens e mulheres, a gente tanto é que After existe, foi escrito por mulher, muita coisa que existe foi escrito por mulher, inclusive mulheres reproduzem, Twilight, né, quer dizer, Crepúsculo, muita coisa que foi escrita e extremamente tóxica foi uma reprodução de mulheres disso, né, mas a princípio existe uma coisa eu sinto que é mais fácil em termos bem generalistas e de quantidade do que a gente vê de representatividade, tá, gente? Façam esses muitos parênteses no que eu vou falar, mas assim, é muito mais fácil, eu acho, uma mulher partir do princípio que um homem é um ser humano, logo ela não tem que... Não é assim, tipo, deixa eu decifrar o mistério desse homem, porque ele é um homem, e eu desconheço a natureza masculina. Não tem muito... É assim, tipo, é um ser humano amando outro ser humano, deixa eu escrever isso aí, né? Tipo assim, e tratar as duas pessoas como seres humanos que são. E quando a coisa é feita do outro lado, muitas vezes rola isso, né? Tipo, ou é a prostituta, ou é a santa, da musa, ou né? Sempre tem quase a coisa. Não tem muso. Se a gente parar para pensar na história, a gente tem musa. Pensa só, né, em todos os pintores, é o mito de Pigmalião over and over and over and over. Há de eterno. É isso. Há de eterno.
Porque as mulheres, elas não são pessoas, elas são seres. O Pedro tá falando do lugar de fala dele, que é uma generalização que dá para fazer com uma boa segurança. Ok, Pedro, valeu. Valeu pelo ok, Pedro. Assim, eu queria jogar um achismo narrativo que eu tenho, né? Muito baseado também no papo que a gente teve no último sábado com a Carol, que estuda comédia romântica, e em alguns livros que falam sobre como escrever comédia romântica, etc., sempre se fala muito sobre a necessidade de... Sempre, né, a gente sempre tem arco de personagem nas narrativas, mas esse arco ser causado pelo encontro, né? Então, assim, é uma transformação que ocorre pelo encontro. O que há nessa pessoa traz o bom de mim, me faz perceber que eu estava numa visão de mundo equivocada, né? Rola isso. Assim. Uma coisa de transformação, né? É uma coisa de transformação. E que vai rolar em toda narrativa, de algum jeito vai rolar uma transformação. Nem que seja, tipo, se a pessoa não se transforma, o mundo ao redor dela vai se transformar. Então, assim... Só que no caso de alguma coisa que a gente está falando de romance, né? Eu acho que não precisa se limitar às comédias românticas. Isso vai ter ligação com o encontro entre duas pessoas. Então, assim, e aí junta isso, a necessidade de conflito que toda narrativa tem. Você precisa, tipo assim, tem um objetivo, você tem obstáculos nesse meio do caminho, senão o que eu estou assistindo, né? Qual é o meu entretenimento? Se eu não estou vendo alguém superar obstáculos, o que é isso? Se livrar disso. Ou não, também é divertido ou não. E o próprio erotismo, que também não pode faltar, porque assim, a pessoa pode até não mostrar sexo nenhum, não é obrigatório, não é sobre isso, até porque erotismo e sexo são coisas muito diferentes, mas assim, o erotismo tem muito a ver com o quase, né? Com essa dancinha do quase, de uma quase união, né? Muito essa ideia. Então, eu fico pensando assim, você tem esses 3 elementos, eles não precisam, e na verdade não deveriam, ir para o tóxico. Deveria ser uma coisa equilibrada, deveria ser uma coisa que você não precisa jogar manipulação, você não precisa jogar ciúmes como uma coisa boa, você não precisa jogar... Assim, jogou ciúmes, isso é uma coisa ruim. Demonstra para o amiguinho que isso é uma coisa ruim. Se isso é obstáculo, isso não é legal para esse relacionamento. Esse relacionamento não está mais maneiro, não está excitante porque tem ciúmes. Sabe assim, esse tipo de coisa. Mas eu acho que... não sei porquê, mas aí... Por que essa transformação virou a gente fazer rehab dos outros? Geralmente, né? Geralmente é a mulher que faz rehab do homem. Aí é sempre o bad guy, que dizem que elas gostam mais. Eu não sei de onde que tiraram isso, porque... Nossa, de onde que veio isso, né? Aí quando é o Nice Guys, é o Ross Geller, entendeu? Tipo, veio das fanfics. Eu não posso falar nada que eu escrevi da Hermione, né? Então, assim... Eu já tive essa fase, mas em minha defesa, me ensinaram que isso era bom, que aquilo ali era erotismo, que aquilo ali tinha aquele hate. Minha mãe, eu lembro até hoje da minha mãe me ensinando, olha só, presta atenção, foca nisso. Tinha um garoto insuportável que me irritava muito na escola. E aí, o que a mamãe fala? Ele gosta de você. Claro então, que isso, assim, não tem como. Exatamente. Bullying não é amor, entendeu? É exatamente a construção cultural que a gente chega num filme desse. Nada mais é do que naturalizar comportamentos que são ditos naturais para as figuras masculinas, porque é dito que os homens não são tão propensos assim, não são tão fiéis, não são tão amorosos. É dito. Também é construído para os homens uma série de coisas. Nada mais é do que naturalizar os problemas considerados masculinos, para que as mulheres tenham que lidar com isso, que ciúme. Você tem que ter ciúme, porque o sujeito, em algum momento, pode ser que outra mulher venha. Vamos aí de rivalidade feminina. Então, o que vem de obstáculo para essa mulher superar nessa narrativa? A porra do ciúme. Claro que não é legal essa merda. Mas é uma tentativa de naturalizar. É ela que tem que superar isso. Ela tem que lidar com essas problema vem, desculpa te interromper, Isa. Acho que muito do problema vem quando ele simplifica esse sentimento de ciúme, quando ele se torna uma caricatura do que é realmente sentir ciúme. Quando você limita o personagem a ser uma caricatura do que o ciúme faz ela sentir. Eu acho que o problema não é nem você ter o ciúme da pessoa, porque você falou ciúme, veio à mente vários filmes dos anos 40. Delícia. Então, absolutamente todos vão bater nessa trope de vou fazer ciúme nele, que aí ele vai prestar atenção em mim. Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
Um problema é você fazer o personagem viver aquilo como uma caricatura de sentimento e realmente você passar para quem está te assistindo que aquilo é uma coisa normal, que aquilo é uma coisa boa. Outra coisa é você ter uma narrativa bem construída que, ao mesmo tempo que ela expõe o sentimento de ciúme, ela te faz questionar se aquilo que está acontecendo com o personagem é realmente uma coisa que devia estar acontecendo, se é uma coisa legal, se é um ciúminho que tá bem temperado, que tá bem equilibrado. É tudo uma questão de equilíbrio, se tá bem equilibrado ou se já chegou no ponto de, meu Deus, é atração fatal. Tira. Então, eu acho que assim, faz parte do mundo das rom-coms e de qualquer história que você for contar, a gente voltar para clichês antigos que já funcionaram. O problema é que a gente tem que trazer coisas novas perspectivas, novos estudos, novas análises. Eu acho que indo muito por esse lugar que você está falando, assim, porque o ciúme na ficção romântica é tratada muito como proteção. Como eu demonstro que eu gosto de você, tanto é que rola isso que você está falando, né? Eu faço ciúme através... Sendo que o ciúme não é sobre o outro, é sobre você mesmo. É sobre ter medo de perder alguma coisa, é sobre egoísmo, é sobre sentimento de posse. Não é sobre o outro, nunca é sobre o outro. Então, eu acho muito doido que a gente tenha normalizado isso. E, geralmente, a gente normaliza assim, a mulher que é ciumenta é doida, né? Geralmente é isso. O homem que é ciumento é protetor. O homem que é controlador é protetor. Ele está cuidando, ele está demonstrando que ele te ama. Se ele é stalker, se ele vai pro seu quarto no meio da noite te observar. Fica vendo você dormir. Tipo, oi? Se você acorda de manhã, ele tá lá embaixo da sua janela te vendo dormir, cuidando. Para quem não pegou. Isso me lembrou aquele episódio do How I Met Your Mother, da teoria do perseguidor. Eu não lembro qual que era o nome da teoria, mas o pessoal dissecando o relacionamento do Marshall e da Lily, como a Lily quebrou o próprio som para fazer o Marshall chegar no quarto dela para eles se conhecerem. E aí o pessoal fala, olha, Lily, te contar aqui que essa historinha só funciona porque o Marshall já sentiu alguma coisa por você, senão todas as atitudes que você teve são atitudes de um psicopata, meu Deus. Se a pessoa não está tão afim de você, se ela chega no quarto dela e você tá em cima da cama dela com violão tocando uma serenata, sabe, se já não tem um sentimento prévio, ela vai ligar pra polícia e falar, olha, tem um doido que invadiu a minha casa. Então, é tudo a questão do contexto, mas realmente, pulando um pouquinho aqui, passos, quando a Paula também falou sobre a questão do erotismo, tanto que essa questão do sexo, do erótico, do sensual, já tá tão normalizado que, igual eu falei, eu tô lendo a saga da Passa Espelhos, eu tô no 3º livro de um Young Adult Novel, que até agora não teve qualquer menção. Eles mal se beijaram, mal teve, mas, sabe, tem outros atos de intimidade, outros atos que você percebe um carinho entre os dois, mas não teve o sexo. E aí eu me peguei pensando, porra, Cristelle, cadê? Quando que vai ter? Pelo amor de Deus. E aí eu tomando banho depois pensei, cara, o que é isso? Por que que eu tô desmerecendo tudo isso que ela tá me dando, todos os momentos em que ele se preocupa com ela, toda essa intimidade que os dois têm, substituindo tudo isso por um único ato que na minha cabeça é o ato maior que demonstra intimidade entre duas pessoas, sendo que quem decidiu isso? Quem definiu que é desse jeito? E então, vamos combinar que na vida real isso tá bem distante da realidade, né? Assim, não é exatamente assim. A gente até foi criada para achar que é, mas não. A realidade é sempre uma bosta. Mas então, eu estava percebendo que eu estava diminuindo a minha experiência de leitura, a minha experiência de envolvimento com esses personagens, só pensando no... Quando, pelo amor de Deus, Cristelle, quanto tempo mais eu vou ter que ler isso aqui, passar por isso, entendeu? Personagens coadjuvantes já se beijarem, os protagonistas não? O que está acontecendo? Então... é muito da gente também, porque a gente já sofreu tanta lavagem cerebral ao longo da nossa falar vida. Isso já foi muito construído, minha nossa. Por mais desconstruída que você seja, é muito tempo de doutrinamento para simplesmente abandonar. Sim. Acho fantástico que você esteja lendo uma trilogia,
uma coletânea que tá além disso. Acho fantástico, mas entendo sua dificuldade, sinceramente. Cara, e te falar que, assim, a gente citou muito por alto o After, eu acho que antes de entrar a gente falou Natal da Barraca do Beijo. Assim, existem alguns cases, assim, atuais de jovem adulto que são muito citados como problemáticos. Mas, assim, tem tantos best-sellers aí, tipo, sei lá, corte de alguma coisa, espinhos, corte de alguma coisa e espinhos. Corte de rosas e espinhos. Rosas e espinhos. A gente tem A Seleção, que é uma das coisas mais problemáticas que eu já vi. Meu amor, você já escutou a palavra do príncipe cruel? Porque eu vou te contar um babado. Não sei, o que é isso? O que é isso? Gente, olha só. Assim, eu gosto muito da construção de mundo, porque é basicamente uma terra das fadas, mas muito mais obscura, muito mais dark. Eu gosto quando o conto de fadas, ele é realmente o conto de fadas, porque se você for pegar na origem, o conto de fadas, ele era muito mais sombrio do que a Disney faz a gente acreditar. E dentro desse universo a gente tem um príncipe das fadas e a gente tem uma protagonista que é humana, que por questões, não vou dar spoiler para ninguém, porque eu quero que todo mundo leia esse romance tóxico, ela vai parar no universo das fadas. E ela tem essa relação com esse príncipe. E eu vejo no Twitter que, assim, é um consenso que a gente passa pano para ele, mas, assim, a todo momento, no primeiro livro, principalmente, a todo momento, eles ameaçam a vida um do outro. Chega uma parte do livro que ela segura uma faca contra o pescoço dele, porque, assim, questões complicadas. Ela tá segurando uma faca contra o pescoço dele, e aí eles se beijam, porque a tensão sexual e tudo mais. Mas se eu for parar pra pensar tudo de mal que ele já fez, tanto pra ela quanto pra irmã dela, os dois terem um relacionamento, eu fico, cara, 5 capítulos atrás, esse cara tava jogando sua irmã num rio que tinha, sabe, peixes carnívoros que podiam ameaçar a sua vida. Você tá se envolvendo com esse cara. É esse cara que você tá se envolvendo. É com ele? Ah, tá bom. Tudo bem. Mas por algum motivo, eu comecei a ler o livro e falei assim, gente, isso aqui tá tóxico, eu não vou continuar lendo o livro, mas é um universo que te prende, é uma escrita que realmente é muito boa. Aí chega a questão. Do segundo livro pra frente, a autora vai te dando um backstory, que é a Holly Black, a autora dessa trilogia. Ela vai te dando um backstory do mocinho, e ela vai falando que ele foi muito maltratado. Essa questão, a violência, porque o mundo das fadas nesse livro, ele é cercado de muita violência, ele é muito violento. Então, o Cardan, o nosso príncipe das fadas, ele viveu a infância, a vida toda sendo abusado, sabe? Correndo risco de vida a todo momento. E aí a gente pensa, tá, mas a que ponto que isso é excusável? Eu acho engraçado. A maioria dos serial killers tiveram uma infância realmente muito sofrida. Foram muitas vezes torturados pela própria família, molestados, etc. Terrível. São serial killers. Entendeu? E assim, as moças que ficam lá se jogando para eles na cadeia, no julgamento, a gente chama de doida. A gente E aí a gente tem essa noção de que, por exemplo, a protagonista, você poderia pensar, ele fez isso tudo com ela e ela não revidou, ela se apaixonou por ele. A todo momento na história, ela é, tipo assim, uma igual para ele. Ela é forte, ela pega em armas, ela revida, ela discute, ela briga, mas não é porque eles estão em pé de igualdade, você não vê, tipo assim, um desbalanço tão grande assim de poder, porque por mais que ele seja príncipe, ela não seja princesa, ele tem alicerces para ser quem ele é, e ela também tem alicerces para lutar contra ele. Só que mesmo assim, mesmo eles não tendo uma disfunção de poder assim tão grande para tornar ainda mais tóxico, você pensa, mas ainda é tóxico, meu Deus do céu. Quem segura uma faca contra o pescoço de quem se ama para depois dar uma... Mas eu terminei de ver a saga e gostei, mas enfim. Não, e existe, pelo que você está me falando, ela é muito a Feisty Girl, né? A garotinha que tem sempre uma resposta na ponta dela. Ela tá em pé de igualdade porque ela é uma mulher forte. Porque ela não é como as outras. Ela não é como as outras mulheres. Ai, eu tenho geralmente isso é tóxico em si, né? A gente tem um episódio todo sobre isso, não vamos entrar aqui, mas assim, além disso, isso é uma grande mentira sobre equidade e sobre... Não dizendo que esse casal seja
desequilibrado, etc., por conta disso. Mas, assim, ela ser violenta também, né? Não ela faz ser todo alguém mundo que tem fique- sempre uma resposta na ponta da língua, não significa que ela é empoderada. Eu acho que as pessoas têm uma... Não é isso. A sensação é essa, né? Porque é quase uma... dá uma catarse mesmo quando a gente vê uma personagem responder na ponta da língua uma parada que a gente fala, puta, na realidade eu não teria conseguido fazer isso, sabe assim? Pelo menos eu tenho essa sensação de quando eu comecei a me apaixonar por personagens com respostinha, depois eu cansei delas, é claro. Mas no início, quando eu me apaixonei por elas, tinha muito a ver com essa coisa, tipo, cara, eu queria ser tão na lata, tão corajosa, assim, tão... E aí dá essa sensação, né? Só que... E aí, quando você vê, por exemplo, o maior exemplo disso que eu tenho na minha vida foi em As Crônicas de Gelo e Fogo, a questão da Arya e da Sansa. A todo momento, a narrativa, mais na série, eu acho, até do que nos livros, a narrativa visual é de você escolher a Arya e ficar contra a Sansa. Sim. Porque uma é ativa e a outra é aparentemente, né? O então, que se considera feminino, né? Mulher feminina. Então você tem a personagem que você olha pra ele e pensa, nossa, eu queria ser como a Arya. E às vezes você é como a Sansa. E aí o que você faz? Você se odeia. Ao odiar a Sansa, você tá se odiando. Porque você odeia na Sansa aquilo que você tem em você, então você tá odiando a si próprio. E quando eu percebi isso na minha vida, eu falei assim, gente, não. Eles não fez isso comigo, não. Eles não... E tem uma coisa ali, tudo bem que a gente foi para um lugar muito diferente, mas assim, eu acho importante, porque sempre gosto de falar de Sansa. Que é muito injustiçada, porque assim, Sansa é extremamente sagaz. Sansa aprendeu com uma mãe a perceber... Sansa sobreviveu, cara. Isso antes de ser estuprada. Sem Nossa, entendeu? Desculpa pra quem não leu, porque ela nem nada foi. disso aconteceu. A gente pode passar um episódio inteiro aqui só falando sobre isso. Pode. Mas mais do que isso, na série, Sansa ficou burra. Porque, tipo, o que ela faz, a rivalidade feminina à toa que rola ali com Daenerys, a burrice com Arya, aquelas coisas ali não são de Sansa a personagem. Não. Inclusive, dentro da própria série, descaracterizaram a personagem que era extremamente sagaz para fazer exatamente aquilo que você estava falando, a formulinha que eles acham que dá certo Ai, mano, tipo, pra quê, sabe? Porque eles acham que girl power, porque a personagem feminina empoderada, ela tem que ser desse jeito, então a gente vai mudar ela e vamos fazer ela desse jeito agora. Vai acontecer isso aqui e a partir desse momento ela vai ser completamente diferente, ela vai ser outra personagem, a gente vai descaracterizar totalmente o que a gente sabe dos livros e a gente vai criar esse gesso aqui. A gente vai criar essa galeteia aqui e é isso. Porque é isso e vai dizer que isso é ser mulher forte, né? Isso, ser mulher forte. Não querer uma independência que não tem... Ai, gente, muitos... ela conseguiu. A gente precisa ter um episódio de Hansard em Game of Thrones, tudo bem. Tudo bem. A gente abre espaço para as narrativas tóxicas. Porque pronto. O quão mais fácil é a gente fazer a pessoa engolir uma narrativa tóxica quando a gente já semeia o campo inteiro ali. Ninguém vai perceber nada, porque a gente vai pôr aos pouquinhos, ninguém vai reparar. Junto com a linguagem, né, que você falou também, que é muito poderosa. Inclusive, eu acho muito sintomático. Não sei se vocês lembram do episódio do Yu, que a menininha do Stranger Things super achou. Vocês lembram desse rolê, dessa tour? Foi assim, eu não lembro qual é o nome da Eleven mesmo, na vida real. Millie Bobby Brown. Millie Bobby Brown. Então, lançaram You, aquela série sobre o stalker psicopata, o garoto de Gossip Girl que stalkeia não sei quem. Cara, a ideia, eu acho aquilo genial, inclusive terem elencado o cara legal, o The Nice Guy do Gossip Girl, porque é sobre isso. É sobre aquele tipo de tropo e que geralmente é pelo menos os mais abusivos que encontrei na minha vida. Paula, só abrindo um parênteses, dentro do parênteses. Diga. The Promising Young Woman. Você assistiu? É sobre isso. É sobre isso. Pode continuar. Fechando parênteses. mas é sobre isso. É o lance do o cara fofinho, o cara legal, o cara culto, aquele que sempre esteve ali, aquele que é... Como é que é o nome daquela gente que é celibatária? Incel.
O incel, o protótipo do incel, porque eles se acham aquilo, né? Nós temos o direito de fazer sexo. E, tipo assim, considerando os fóruns, é aquilo mesmo, né? Os Psycho Killer quer ser. Falo tudo errado, mas é isso aí. É isso aí que quer ser. É isso. Mas então, tudo isso para dar a volta para chegar na história. O Yu é sobre, para quem por acaso vive em uma caverna, é tipo um cara stalker que vai levando o nível de stalker dele, ficando cada vez mais maníaco e virando matador de mulheres que não querem, que percebem que ele é stalker e não querem ficar com ele, e percebem que ele não é um nice guy no final das contas. E aí, a primeira temporada já mostrava isso bem. O cara era obsessivo. Desde o primeiro episódio. Você não tem como achar aquele cara. Não é tipo assim o Ross Geller, que ainda tem gente que até hoje acha ele maneiro, entendeu? Não é o tom de 500 dias com ela, que tem gente que até hoje não entendeu qual era do rolê. Qual é a moral de 500 dias com ela? Pois é, tem gente que não sacou que, bem, o vilão era ele, galera. O cara que não entendeu milhões de vezes quando a mina falou eu não quero um relacionamento, estou a fim de ter friends with benefits. É isso aí que ela falou. E romantizou tudo. Bem, tá, não importa. Voltando. Essas ficções assim, meio dúbias, sei lá, o cara o menino do How I Met Your Mother também. Okay. Essa galerinha é um stalker que dá para você não perceber se você já engoliu demais o romantismo, como a maioria de nós, quando teve acesso a primeira vez por essas coisas e não tinha repensado a vida. Né? Mas o Yu não dá. E aí, Millie Bobby Brown, assim que estreou, pegou o Twitter ou o Instagram dela, não lembro mais, acho que foi Stories que ela fez, porque ela estava assistindo na hora, e falou, é o cara mais romântico, sem ironia. É uma das coisas mais românticas que eu já vi. Ela, tipo, real, tava apaixonada. E aí veio até Maisinha, nossa Maísa. Falou, então, Millie. Chamou ela na xixa. Foi uma coisa nas redes sociais, aquilo ali. Mas assim. Como sempre, o brasileiro um passo à frente. Já sofreu mais, já viu mais merda. Mas considerando o que é o TikTok hoje em dia, eu não acho tão difícil de Millie Bobby Brown romantizar aquilo, entendeu? Considerando o After, entendeu? Que é lançado. Eu acho que tá coerente, infelizmente. Desculpa, mas infelizmente. E aí não é uma questão de não gostar de romances, não é sobre isso. Tomara que as pessoas se amem cada vez mais. Mas existe uma romantização real, é isso, continua tendo. Eu entendo que existem aqueles filmes de quando a gente era adolescente, nos anos 2000, 2010. Tem essa leva nova, vocês me explicaram no outro episódio, que eu não tinha a menor noção que tinha tido uma queda de comédia romântica. Que eu percebi, mas tá tudo certo. E assim, essa geração nova da coisa, eu não sei, gostaria inclusive de perguntar aqui se me parece que as coisas ficaram mais intensas, porque as coisas que eu ouço agora, eu acho que está cada vez mais próximo do psicótico, para os meus ouvidos, tá? Esse caso aí do Yu, que eu não vi, só vi o trailer, mas pelo ângulo e pelo tom eu entendi que aquilo era um maníaco. E não é por causa da faculdade de cinema, é porque, né, construção, linguagem, a gente vai entendendo. Não é só por causa da faculdade, não ninguém precisa, né, para você entender filme, entender construção. Para você saber que uma pessoa é psicopata, você não precisa ter diploma, meu amor. Você precisa ver a pessoa psicopata, feito pelos diplomados ou não, por aí vai. Tá muito claro o que é aquilo. E mesmo assim continua a romantização. E eu fico sentindo, eu lembro depois da Barraca do Beijo, que tinha aquele garoto, para mim, de novo, completamente psicótico, que dá gritos, que a garota tá conversando com ele em qualquer coisa, ele óbvio com uma jaqueta de couro, porque James Dean, até hoje, e ele tá quebrando coisa e gritando com ela por whatever, e tá tudo certo no final das contas. Eu não sei, e queria entender isso, depois vocês me respondam, se a coisa tá ficando num nível mais dark, não sei qual é a palavra certa. Para mim é psicótica, tá? Olha, eu realmente não sei, porque até ontem eu não sabia que tinha after. Mas assim, falando sobre esse novo movimento de comédias românticas renascendo, porque realmente a gente teve uma baixa nesse gênero sendo produzido, muito por causa do preconceito que existe sobre esse gênero. Mas a primeira comédia romântica que eu assisti depois de muito tempo sem comédias românticas foi aquela Set It Up, da Netflix também, que é sobre o casal de assistentes que querem juntar os chefes para poder ter um fim de semana de folga.
que eu adoro a premissa dessa série. Ouvindo assim, parece boa. E realmente, assistindo aquele filme, eu não senti tanto ódio quanto eu senti assistindo 55 minutos de After. Eu consegui chegar até o final. Foi o filme que me cringe entreteu. parece que tá aumentando. Eu É, sei. e eu não achei tão problemático assim. Se tem problemas, Paulo até se assistiu pode me falar, Isa também. Se há problemas, eu não percebi. Eu precisaria de uma segunda assistida, uma terceira, uma quarta, uma quinta. Cutucada. Cara, eu acho que se tem é aquele tipo de coisa que já é é clichê. sutil, que é sutil, são uns clichês relacionados muitas vezes ao que significa ser mulher, o que significa ser homem, esse tipo de baboseira, assim. Mas não. Que assim, pra mim também não me afetou. É o tipo de coisa que passou, me diverti, assisti, não. Eu não senti minha visão de mundo perturbada, eu não senti Não nada, se senti sabe ofendida? assim. Não me senti ofendida. Eu que eu não acho senti que 5 bandeiras vermelhas se abrindo assim na minha frente, falando. Eu fico muito preocupada. Elite, cara, é um negócio que me preocupa demais aquilo ali, porque meu primo assiste. Eu acho muito engraçado que, assim, Ana não tem esse backstory, mas a gente tem uma websérie chamada Porn, no qual não tem nada de pornô lá dentro, a não ser que as meninas decidem, tipo, as protagonistas decidem que vão fazer isso, tipo, produzir pra ganhar dinheiro, nanã. Um filme pornô. É um filme pornô. E aí é o nome. E aí a gente teve uma estreia, e aí a minha tia ficou muito ofendida que o filho dela assistiu, e aí tinha uma cena de beijo entre duas mulheres, ela ficou tipo, meu Deus, meu filho vendo isso. O filho dela, que na época já tinha uns 13 anos e que assistia, como é que é? Narcos. E que assiste Elite, entendeu? Eu acho que a minha tia não tem noção do que é Elite. Duas mulheres se beijando, a problemática que ela levantou, eles assistiam Narcos. Olha que curioso a nossa construção cultural, né? O que é mais agressivo? O que é pior para a juventude? Para um jovem rapaz. Vamos lá. Ver um fuzil ou um beijo? É realmente amor entre duas pessoas. E, cara, escolha difícil. Eu fico assim, a gente tá numa geração que manda nudes, né? A gente que eu digo assim, a sociedade tá cada vez mais essa geração de que, tipo, troco o afeto, troco minha atenção pelas suas nudes. E isso é dado, sabe? É uma geração. É o auge. É a geração que influencers ficam muito famosos fazendo caras e bocas pro TikTok e reproduzindo de menininhas de 15 anos. 14 vezes. Fico muito apavorada. Desculpa, sou muito velha. E aí, assim. É uma geração que. Desculpa. Não, mas é uma geração que... Só acrescentando, uma geração que, não sei que artista, que quando a Millie Bobby Brown ainda era novinha, assim, começando em Stranger Things, falou que ia esperar ela ficar maior de idade para dar em cima dela. Teve esse rolê aí também. É isso, né? Tipo, é uma geração que tá amadurecendo rápido demais, tá tendo acesso às coisas rápido demais. E eu fico pensando assim, tipo, de fato, minha mãe não me deixava ver Rebelde. Eu acho que ela estava completamente errada. Não, ali era só relacionamento tóxico atrás de relacionamento tóxico. Miguel. Mas assim, pô, aquilo lá. Mas assim, tinha uns atentados contra a vida. Tinha uns atentados ali, tinha uns atentados. Mas eu fico pensando super assim. Na verdade, o que mais me preocupa não é nem que tenha piorado, é que não tenha mudado. Saca, assim, tipo, não era mais pra gente estar vendo o After e isso ganhando bilheteria e isso porque assim, rolou um negócio, isso era uma fanfic de Harry Styles que aí virou um livro de sucesso, aliás, uma série de livros de sucesso e que aí foi adaptado para o cinema. Vamos falar que quando isso virou de fanfic para livro, ninguém falou, então, vamos tirar umas coisas daqui que isso não tá legal, isso não tá ensinando crianças. Cadê os editores? Cadê os editores? Aí quando isso, inclusive, nem sei se teve, porque tem uns erros ortográficos naquela bosta, pelo que dizem os resenhistas, que eu não me dei o trabalho de ler. Eu pago um caro numa edição e eu vejo um erro ortográfico, eu falo, Uou! Dizem as boas línguas que é difícil de ler. E aí isso passa dos romances para os filmes, e aí existe toda uma campanha de marketing, porque eu acompanhei esse processo por causa do Harry Styles, eu preciso confessar, eu gosto muito dele, e eu falei, gente, tadinho desse menino, ele tá tendo uma fanfic dele, já é ruim você ter fanfics que te usam para fazer coisas
ruins. ruins com as outras pessoas, mas além disso, isso se transforma em filme. Mas beleza, virou filme. E aí houve na campanha de marketing uma coisa muito sobre tirar as coisas problemáticas. Você viu que tiraram? Não sei se era mais problemático do que aquilo, porque eu de fato não me deu o trabalho de ler. Era pouco problemático, Ana? Você que assistiu? Olha, gente, eu não quero falar nada não, mas 2021 tá sendo um ano muito difícil, mas eu acho que os 55 minutos que eu assisti ontem desse filme, na minha sexta-feira à tarde, foram os piores minutos do meu 2021 disparado. Eu nunca vi tanta barbaridade num roteiro e sendo, sabe, isso é um filme, isso é normal, é essa narrativa que a gente escolheu, é por esses caminhos que a gente vai em 2021, entendeu? 2021. Mas assim, o que esperar da humanidade? E uma coisa que me preocupa algumas, né? Tipo, aí eu vou citar uma série, a gente vai abrindo outros 500 mil parênteses, mas assim, uma é essa ideia que eu acho que eu meio joguei lá no início de achar que o relacionamento só é interessante se for assim, né? Tem muita gente que termina relacionamento porque ele não tá empolgante. Não tá com aquele roteiro interessante, né? No texto da Cecília, ela falava uma coisa muito legal, assim, do tipo, de ela conversar com alguém na faculdade. Eu acho que era esse o contexto, ela conversava com alguém na faculdade falando sobre Friends, e aí a pessoa falava que o casal Mônica e Chandler era chato, porque o casal é um casal. Porque eles dão certo, não é? Eles dão, não só dão certo, eles se respeitam, eles são literalmente amigos que viraram amantes e que se respeitam. Isso ia dar certo. Isso não quer dizer casal que dá certo. É um casal que dá certo. Olha, gente, eu não sei se vocês sabem, mas isso é bom, tá? Isso. Pessoas que se respeitam, pessoas que não ficam jogando na cara da outra outras coisas, ficam tentando controlar o outro e tal. E aí, e como se Ross e Rachel fosse o ícone. E de fato, Ross e Rachel são os protagonistas de Friends, né? Em termos de arte dos personagens, são. Pô, o primeiro episódio, ele falando que quer casar, ele puto porque a esposa dele largou ele, mas não porque ele amava a esposa, mas porque ela largou ele pra ficar com uma mulher e porque ele quer ser casado. Então, assim, já começa assim, esse homem super, date material, entendeu? Tipo, super quero. Só que não. Aí ele fala que ele quer ser casado, ela entra pela porta vestida de noiva. Vestida de noiva. Eu amo essa cena porque o Chandler, and now I want $1 million. Eu tenho que assistir esse episódio agora. É bom, amiga, é só o primeiro, você não vai sofrer, é muito divertido. O Chandler faz a série valer a pena. Embora ele tenha momentos homofóbicos problemáticos também. Mas aí eu já acho que tem uma mãe que não sei se é uma mãe que é um pai. Eu entendi. É um pai que é trans. É trans. Olha só que moderno. E uma mãe que escreve livros eróticos. É isso. Entendi já o shame que ele ia passar naquela época. Cara, eu acho que dentro do contexto que aquilo foi filmado, ele é até menos problemático do que poderia ter sido. Né? Mas não que tire alguma questão. Mas, imagina a proporção que algumas das piadas tomariam se fosse hoje. Exato. Mas... Enfim, eu tava falando isso. Eu tô tentando lembrar. Sim, tá. Então tem isso de, tipo, que se transmite para transmitir, tipo, doença mesmo pra vida real, no sentido de as pessoas acharem que um relacionamento não tá. E eu vi isso muito durante a adolescência, porque eu não era uma pessoa que me relacionava muito com as pessoas durante minha adolescência. Eu sempre achei isso meio. Eu não sei, eu não gostava muito da ideia. Eu sempre sentia, e olha só, o que eu acho que isso tem um pouco a ver com ficção também, tipo, eu sempre sentia que eu ia ficar presa. Eu tinha uma sensação muito claustrofóbica de que eu ia ser controlada, que eu não ia poder. Eu não sabia por que isso. Não, amiga, totalmente. Você tem a noção de que se você se entregar a outra pessoa, se você abrir a sua vulnerabilidade para outra pessoa, você vai estar perdendo a sua individualidade. Por quê? Porque a porra de Hollywood fez isso acontecer na frente dos seus olhos. E assim, a gente assiste, e a gente pode não entender, mas o seu subconsciente vai lembrar depois. E isso vai criar coisas dentro de você que nem a mais cara terapia às vezes vai conseguir tirar de você. Certamente. Mano, e de fato, terapia, porque eu fico lembrando do que eu observava, tinha esse fator e tinha o que eu observava ao meu redor, que quem namorava, né, quem de fato vivia esse lado da adolescência, que eu achava que a adolescência tinha que ser,
que eu era muito estranha, né? Tinha isso também, né? Que esses filmes também provocam na gente. Tipo, tô vivendo errado, né? Porque tem uma forma certa de se viver. Principalmente a forma certa do colegial americano. Exatamente, assim exatamente. Mas então, minhas amigas que teoricamente estavam vivendo a forma certa, festa de pool party, né? Só que não, mas eu imaginava que, né, na minha cabeça eu super achava que isso ia acontecer com elas. Eu via muito ou o relacionamento de um mês acabar porque não tinha drama o suficiente, tipo, não acontecia, sabe assim? Porque tá tudo certo. Né? Ou tinha a coisa de fato de o cara é real lixo, o cara é abusivo, o cara bate na menina, mas ela vai consertar ele. Tipo, de fato, isso aos 14 anos, entendeu? Tipo assim, e aí você fica. Da onde que ela achou isso? Que isso ia funcionar. Aonde que ela achou que X mais Y era igual a final feliz, entendeu? Era estranhíssimo, Aí assim, a pra gente mim. entra nos próprios traumas da pessoa, porque a gente não sabe pelo que ela passou, quais que foram as referências que ela teve, porque isso também influencia na hora de você pensar, cara, por que ela aceitou esse cara que batia nela, entendeu? A gente também, o público, a audiência não é um iluminismo, né? O cinema não tem um poder absoluto e só tem caixas ali assistindo. Não, são pessoas, também tem que ter uma série de absorções. Existe a construção, lógico, mas também tem isso, tem essa história. A construção é firme, às vezes veio de mãe, passou de vó, por aí vai. Mas a pessoa também tem que ter Total, outro. Não dá para saber, isso, não dá para saber históricos familiares, não dá para saber. Mas existe. Quando eu lembro que o hit de 2000 e pouquinhos, que era essa época, era Um Amor para Recordar, era O Diário de uma Paixão, era. Como é que é o nome? Aquele quem está falando, tem Things I Hate About, gente, Heath Ledger, entendeu? Heath Ledger não dá, entendeu? Pra você não achar aquilo incrível, sendo que o cara tá literalmente aceitando uma aposta pra te mudar sua personalidade através de sexo. Tá tudo bem, porque ele juntou a banda da escola e cantou I Love You Baby pra ela. Grandes demonstrações de amor que você não pediu também, mas que você é obrigada a amar, entendeu? Mas eu converso que eu acho fofo, mas é porque eu sou fraca com... Você teve carro de som na porta da sua escola? Amiga, eu nunca nem sequer tive sabe? Não tô falando pra você, não, mas eu sofri vergonha alheia. Era um negócio muito triste. Eu não me lembro se teve um carro de som. Teve buquês de flores, mas não teve carro de som, não. Pedro II rolaram teve uma época que rolou uma epidemia de carro de som, e era um negócio que eu ficava... Não, mas carro de som Se eu namorasse uma pessoa, eu mandaria um carro de som de zoeira pra ela. Depois na cara dela, entendeu? Tipo a Fazenda, né? Se afaste de não sei quem. Esse não tem nada tão ruim que não possa piorar. Pelo amor de Deus. Mas o outro ponto que eu ia trazer é que e que foi por isso que eu te falei para ver After, é que me incomoda muito as pessoas não entenderem o tal do hate love, né? Porque esse é um tropo muito comum em romance, que as pessoas que começam não indo muito com a cara uma da outra e que acabam se apaixonando. Isso de fato gera química, e é muito fácil você gerar química assim, tanto da forma que eu considero correta, que é o que ocorre em Orgulho e Preconceito. O correta que eu digo é no sentido assim, de tipo... Mas é aprazível, vai. Literalmente, eles desfazem isso porque eles se conhecem. E aí eles entendem que o outro é interessante. Não é por causa do hate que eles se gostam. O hate, inclusive, faz eles se afastarem. Eles só conseguem ultrapassar isso. Outro sentimento para colocar no nome dessa trope, porque ódio é uma palavra muito forte. Muito. O que eu vejo que, tipo assim, que tinha entre o Darcy e a Elizabeth não era nem uma questão de ódio, era uma questão de pontos de vistas diferentes que criavam preconceitos muito fortes, porque os dois tinham personalidades muito fortes, orgulhos muito fortes, daí orgulho e preconceito.
Então, assim, não era nenhuma questão do Darcy odiar a Elizabeth, porque quando você odeia uma pessoa, você quer o mal para aquela pessoa, você seria capaz de fazer o mal para aquela pessoa. Era coisa do desdém mesmo, né? Era simples desdém. Eu não vejo nem o Darcy, nem a Elizabeth como capazes de, sabe? Assim, a Elizabeth seria capaz de desejar o mal do Sir Collins, mas não do Darcy, assim, não de outras pessoas. Sir Collins, talvez. Uma pessoa capaz de... Nem da Lady Catherine, até porque no final do livro, quando fala que o Darcy cortou relações com a tia, a Elizabeth vem e fala, a Jane escreve que a Elizabeth fala que, sabe, tentando apaziguar, fala, não, ela é sua tia, ela errou, mas ela é sua tia, vamos tentar apaziguar esse rolê aqui. Então, assim, ódio é uma palavra muito forte, então acho que tinha que ter outro nome para essa troll, porque se é ódio mesmo... Acho que é ranço o nome da palavra, ranço é uma boa palavra. Porque, assim, eles têm ranço, né? De ranço para o amor. to lovers. Mas assim, porque assim, ranço, só de você sentir ranço, e aí isso ser erótico o suficiente para você ser apaixonado, que é também, assim, amor à primeira vista, que é outra coisa tóxica pra cacete, mas assim, a paixão, o amor por outro, nem paixão, que eu acho paixão no sentido sexual da coisa, se você está falando só de atração sexual, até pode ser, às vezes você está obcecado por alguém no sentido ruim, que é geralmente onde essas séries de livro e de fato, obsessão beira ali, né? É fácil você gerar química com isso em termos das pessoas quererem saber onde é que isso vai dar, onde é que isso vai dar, onde é que isso vai dar, isso e gerando atração sexual, né? Só que que isso é ruim, muito ruim, é o lance do bullying, que eu falei lá atrás, a pessoa achar que bullying E dois, é quando você chama isso de amor, que é o que essas coisas fazem, né? 50 Tons de Cinza foi chamado de amor, o cara literalmente... Opa, Isadora caiu, ela volta em breve, isso acontece às vezes. O cara literalmente estupra ela, entendeu? O cara literalmente sodomiza ela sem ela querer. A coisa vai longe, muito longe, para as pessoas chamarem aquilo de amor. Peraí. Oi, amiga, você saiu na hora certa, que é a hora que eu tava falando de estupro, você confundindo com amor. Quando vai para isso. Quando vai para esse lugar, eu fico muito preocupada, porque a gente não tá falando mais do ranço, do preconceito, que às vezes você tem um tipo... O que é muito interessante em Orgulho e Preconceito é justamente as pessoas irem se despindo dessa cegueira em relação ao outro, né? Se permitindo mudar de ideia em relação a outra pessoa, se permitindo conhecer outra pessoa e aí, a partir daí, né, gerando outra coisa. E mesmo dentro dessa ideia muito falsa que, de novo, Hollywood, eu vou te mandar todos os meus boletos de terapia. Fala que você é capaz de matar. Oh, meu Deus! Já tô pensando em Amy Dunn em Gone Girl. Você é capaz de mudar uma pessoa. Aí você pega uma Elizabeth e um Darcy, que são, vou falar aqui, os pais do Ranço to Lovers. Eu acho que ali não foi nenhuma questão de mudança no sentido que a gente entende que você é capaz de mudar uma pessoa. No cerne, nós estamos falando de duas pessoas que no cerne elas já eram boas. Uma coisa era se o protagonista da história fosse o Wickham, e aí você ia falar que a Elizabeth conseguiu mudar o Wickham, entendeu? Não só não dá, como ela provou isso de novo em Razão e Sensibilidade. Não Exatamente, não dá. Então ali você não dá nem para falar que um mudou o outro, porque eles já eram duas pessoas, naturalmente pessoas boas, pessoas de boa índole. O que aconteceu ali foram vários misunderstandings, foram vários mal entendidos, várias coisinhas que um criou sobre o outro, assim, que realmente aconteceu, eles confessam um pro outro os erros que eles cometeram. O Darcy faz um pedido de casamento horroroso inteiro, falando, sua família é uma bosta, mas horroroso, né? Pobre, coitado. Tô falando, horrível! Meu Deus!
E a Elizabeth certíssimo falando, mesmo que você tivesse feito o pedido de qualquer outra forma, eu não ia te aceitar, porque olha o que você tá falando, cara. Tá Mas é justamente uma mudança em relação a isso, é uma mudança sutil em relação à visão de mundo, em relação a falhas, Sim. né? Não é sobre mudança, vou te mudar, assim, você é um escroto, mas você não concorda que eu vou te mudar. Todas as outras vezes o que você vê a gente falar de mudança é que você vai conseguir fazer aquela pessoa mudar da água pro vinho, não que ela já era vinho com alguns sujeirinhas ali, você ajeita o vinho para decantar mais e fazer as sujeirinhas sumirem. Mas não, você não consegue fazer uma pessoa mudar de uma coisa para outra coisa. A pessoa é aquela coisa. É aquela coisa. Você pode fazer ela crescer, você pode fazer ela melhorar, mas fazer ela ser algo além do que ela é... Mas também não é tua função, né? Porque você não é mãe de ninguém, né? Nem pai de ninguém. A pessoa tá criada, tá grande. Existe um máximo ali, aproveitando que a gente está no universo de Jane, assim, Northanger Abbey, né? Que é o que a gente está lendo agora. Eu acho muito interessante que o Tilday, de fato, tem uma função meio paternal, de certa forma, porque a menina é muito ingênua. Ela é muito ingênua. Então, assim, ela precisa que alguém chegue e sente assim... Mas ele nunca fala 4 para ela. Ele dá 2, ele dá outro 2, porque ele sabe que ela sabe pensar. Ele não acha que ela é... Só que ela é muito mais nova e muito mais inexperiente. Então, assim, ele dá 2, dá outro 2, ela vai chegar no 4. Entendeu? Faz sentido, mas faz sentido com respeito também. Falta um pouco. É isso. Sim, ele dá 2, dá outro... Eu ouvi um eco, não sei de onde que ele veio, mas ele veio. Veio aqui de mim. Oi? Que estranho. Mas eu te interrompi. Você estava falando dessa mudança que não é total. E a Amanda Caroline, eu cheguei a botar na tela, mas você não viu. Falou, Ana, não sei quem é a Amanda Caroline. Não sei se é Caroline ou Caroline. Falou, Ana. Oi, Amanda. A gente tá respondendo no chat. Eu abri aqui a guia. Entendi. Pronto. Multitasking. A gente é geminiana. A gente é doida. Não é multitasking, é loucura. Entendeu? Mas é isso que, assim, falando do meu ponto de vista, eu não acho que você, por mais amor que você sinta por aquela pessoa, você vai fazer ela virar B se ela é C. Então, é essa questão de respeitar as limitações da pessoa e não querer nada além daquilo que ela está disposta a oferecer, além daquilo que ela é. Assim, parece um equívoco você entrar no relacionamento para mudar alguém, né? Não é um case no fim de semana, acho que um relacionamento, sei lá, não é um makeover da vida. É muito difícil isso, e pelo menos acho que geralmente tem esse pano de fundo, eu acho. E aí, não sei, tô com a minha memória das comedinhas de antigamente, hoje agora eu sei pouco, e a Paulinha me fez assistir, foi a Barraca do Beijo. Depois aquele outro da menina que amou várias pessoas. Já amei. Isso me pareceu uma moça centrada também, mas tudo bem. E tem esse hábito, o sujeito você sabe que está vendo que está mais ou menos, mas você vai assim mesmo que você precisa ir, porque vai valer a pena, não, aí vai se moldar alguma coisa. Sabe, vai para onde isso, no fim das contas? A gente está aqui debatendo que a pessoa não precisa mudar, mas você já chegar no negócio achando que você tem que mudar alguém para alguma coisa, acho que se você encontrou o par e o par é preciso de diversas modificações, uma lista de modificações, será que não faz mais sentido ir para outro? Não, porque o relacionamento, muitas coisas nas nossas vidas é questão de risco. Relacionamento é um risco. Você se relacionar com outras pessoas, não só numa questão amorosa, é um risco. Porque quando você se relaciona, você dá a oportunidade para aquela pessoa te machucar. Você está abrindo uma porta de quem você é para aquela pessoa te enxergar mais até do que outras pessoas te enxergam. Então, assim, é um risco que às vezes vale a pena cometer, mas existem riscos que dentro daquele risco que você cometeu que não vale a pena cometer. Então... Não é, gente. Aceite seus limites, meu amor. Aceite. A vida tem limites. Ai, gente, vai para o outro. Especialmente se vai envolver manipulação. Começa a envolver manipulação, você começa a se sentir muito culpada. Se você começa... E quando eu te falo culpada, eu não tô falando só mulheres, né? Até porque... Inclusive, a gente vê muito desse comportamento tóxico ensinado como se fosse natural feminino também, né? De cobrança, de
como homens não prestam, mulheres têm que agir X, Y, Z, né? Que é outro... homem nenhum presta, né? Existe é uma coisa violentíssima. Os homens não prestam. São que, inclusive, é infantilizar homem, né? Tipo assim, bem... no momento que você parte desse princípio, também você tira a responsabilidade daquele ser humano de ser uma pessoa decente, né? Let's generalize about men. Exatamente. Nervosa. Gente, eu tô tentando lembrar o que a gente não falou, ou que a gente falou superficial. Sim! Tudo isso, eu te fiz ver After. Eu não terminei a conversa. Eu te fiz ver After porque After faz um negócio que Crepúsculo fez com o Morro dos Ventos Vivantes. Mas, assim, eu acho mais honesto o que Crepúsculo faz com o Morro dos Ventos Vivantes, porque Morro dos Ventos Vivantes já era tóxico. Já era um negócio... Já era zoado, entendeu? Eu amo, mas é errado. Não é assim. Crianças. A gente vê o quanto a cabecinha da moça que escreveu, que sumiu o nome agora da minha cabeça, A Stephanie Meyer? Stephanie Meyer. Já não batia muito bem no momento que ela assim, ela não fala em nenhum momento que aquele romance é ruim. A Bella, de fato, acha aquele melhor romance da vida dela. Tipo, ela é um dos livros favoritos, Nana. Isso quer dizer alguma coisa sobre a autora. A não ser que ela criticasse a personagem diretamente, aquilo quer dizer alguma coisa sobre a visão de mundo de quem está escrevendo. Desculpa. Tudo aquilo quer dizer alguma coisa. Só que eu acho mais honesto no sentido da completa ilusão mesmo. Tudo que ela faz com o Edward, se ela estava mirando no Heathcliff, ela até, o Edward é um príncipe encantado perto do Heathcliff. E perto da doida lá também. Não posso chamar de doida. Não, ele é doido também. Na verdade, eu tô sendo injusta com as pessoas doidas. Na verdade, não é sobre isso. Mas por que eu entrei nisso? Sim. After. Eu acho. After faz uma sacanagem, mas é uma sacanagem de não autocompreensão. Existe uma falta de autocompreensão ali que é tão gigante. No momento que a pessoa cria um relacionamento tóxico e se compara com Orgulho e Preconceito, que ela faz uma comparação direta, em termos de paralelismo, sabe? Das coisas, tipo... Ela quem é a autora? Ela é a autora, utilizando... Porque, assim, basicamente... os personagens os dois amam Orgulho e Preconceito e discutem na sala de aula, e um defendendo o outro defendendo o outro, aquela coisa bem assim Olha, eu não posso dizer que aquele garoto, Hardin, eu acho que é o nome dele, eu não posso dizer que aquele garoto ele ama Orgulho e Preconceito se ele chega na aula e fala que Elizabeth Bennet needs to chill. Needs to chill. Tá defendendo... E aí o filme pegar esses argumentinhos superficiais que ele faz sobre o livro e querer me vender que esse personagem é o inteligente, que esse personagem é o culto. É um incompreendido, é um culto incompreendido, né? Eu não sabia que ia por aí essa bosta, não. Vai por aí, vai bem por aí, amigo, vai bem. Eu conheço gente inteligente, eu conheço gente pedante, sabe? Não é assim, gente. Uma coisa, outra coisa. Uma coisa, outra coisa. Tipo, seja pedante, mas pelo menos tenha cultura, entendeu? Tipo, já que você vai ser pedante, não seja superficial em relação a coisa. Seja pedante, mas de uma forma que você estudou muito aquilo ali para estar sendo pedante. Não venha com essas opiniõezinhas de quem leu a resenha online, entendeu? Porque não dá. E aí a menina tenta defender, falar que não é assim, aí de repente não é mais sobre Orgulho e Preconceito que eles estão falando, eles estão falando de um negócio, um trelelê que eles tiveram ali no meio do negócio, e, sabe, não dá. É o paralelismo, literalmente o paralelismo que a autora quer fazer para dizer que é assim, olha só como eu tô sendo inteligente de fazer homenageando, eu tô quase homenageando. Ousada ela. Ousada. Gente, tá com vergonha que você usou ela nesse revirando no tremendinha. Tremendinha. Ela vai levantar e colocar você no caixão dela e bater capazinha. Mas, gente, eu não lembro. Eu fiz uma pergunta no início, mas achei muito inteligente fazendo uma pergunta inicial para a gente tentar fechar no final e eu não lembro. Não. Vamos Qual era a tentar pergunta? A gente puxar?
A pergunta, eu lembro qual que era, se a Vai. Isa quiser. Não, Não. vai lá. Tu lembra A dela? pergunta que a Paula fez no começo era como que a gente, reconhecendo que teve problemas ali, como que a gente faz para continuar assistindo esses filmes? Ou pra Não gente... em After. After você não precisa assistir. Não é, eu nunca não. mais vou ver. Mas esses filmes, esses livros que a gente leu quando nós éramos adolescentes, ingênuos para o mundo, e a gente não tinha toda essa visão de mundo que a gente tem agora nos nossos 40 anos de idade, porque eu me sinto uma senhora, nem de 84 anos. E eu acho que mesmo coisas novas que a gente... Tipo assim, é aquilo que você falou, dá vontade de passar pano, porque eu tô gostando, tô me entretendo com isso aqui, eu tô gostando disso aqui, mas não dá pra passar pano. Assim, como é que você faz com isso, né? Não só com o antigo, mas com coisas que vem e você fala, cara, gosto, porém, e aí? Eu falo, gosto porque gosto do valor enquanto arte que isso tem, enquanto um marco, por exemplo, é o que eu falo em O Vento Levou, porque que eu ainda assisto esse filme, embora ele seja totalmente problemático. Porque ele teve um valor ali para o cinema, como tantos outros filmes tiveram, mas ele teve um valor muito grande. Existem pessoas muito, não vou dizer boas, mas pessoas muito talentosas que trabalharam naquilo ali. É uma obra de arte, assim, para o cinema. Então, eu vou continuar assistindo e vou continuar falando. 2 mulas, tá tudo errado. Aqui. É o que o Pedro falou aqui, né? Continua assistindo sem passar pano, só criticar. Mas eu acho que além disso, é porque assim, e se a coisa não tem valor artístico? Porque assim, você foi no Vento Levou. Você foi, amiga. Ou então, por exemplo, no caso do Príncipe Cruel, que eu terminei de ler, eu li tudo, apesar de achar. Eu acho que porque, assim, a criação de mundo que a autora teve foi muito legal. Eu gostei que o universo das fadas era um universo sombrio. Isso me agradou para o tipo de leitura que eu gosto. Então, eu continuei lendo mais pela construção de mundo que ela fez do que pelo romance em si. O romance, eu queria era a treta política que estava rolando ali atrás. Era rei matando rei. Saudades da treta política. Tá, mas vamos piorar a pergunta. Outra camada da pergunta. E quando o que você gosta, por exemplo, Diário de uma Paixão. Quando você gosta é a química do casal. E aquele casal é fodido. O que você faz? Porque assim, eu vivo uma circunstância na minha vida eventual, de vez em quando isso acontece, tá? De vez em quando, não é sempre. Geralmente é quando assim, não tô aguentando minha vida, eu preciso de um escapismo. Existem algumas possibilidades de escapismo. É cortes de história de casal de novela, vejo muito no YouTube. E geralmente são as coisas mais absurdas possíveis, assim, e vejo bastante. Vejo novelas turcas, especialmente novelas turcas feitas para inglês ver, que são aquelas novelas turcas que, assim, aquilo nunca passaria na Turquia. Geralmente muito são umas meninas com mais... Muito modernas, são mais roupas, são mais coisas... E aí, mas só que assim, o que tem de turco ali, mas que eu não diria que é só turco, tem a ver com tudo isso que a gente acabou de falar durante esse episódio inteiro, é sempre muito possessivo, é sempre a dinâmica toda... E eu me entretenho vendo essas coisas. Eu vejo, é uma mistura, é uma coisa meio quase sadomasoquismo, sadomasoquista do sofrimento, leve sofrimento de realização, misturado com o entretenimento que aquela dinâmica ainda me dá. Porque eu fui acostumada. Não é só uma questão de costume, eu acho. Eu acho que é uma questão de fato da dinâmica do entretenimento, né? De você ter os obstáculos, os conflitinhos, vai ficar junto. Não, perguntas, né? Tipo, você ficar fazendo perguntas de onde é que isso vai dar. E muitas vezes se o casal tem química, de fato, se os atores têm química, né? Tipo, se as pessoas são bonitas, também gosto de ver gente bonita. Eu não necessariamente gosto de me relacionar com gente bonita, porque conheci muita gente bonita desinteressante. Mas eu gosto de ver gente bonita se relacionando, né? E aí eu fico me perguntando, o que eu faço com isso? Padre, como é que eu lido? Desculpa, padre. Isso que eu me penitencio. Tipo, como é que é isso? Eu só acho que existem, para certos momentos você desliga a chavinha. É uma coisa muito simplista. Eu acho que até errada de falar, mas simplesmente existem momentos que você desliga a chavinha, que aquilo ali deixa de ser um
uma coisa que você está assistindo por um valor que vai te agregar, e você só quer assistir pelo puro entretenimento da Ainda coisa. Que seja valor pessoal, né? O que seja, a nostalgia, o valor de entretenimento. Eu acho que a gente talvez desmereça um pouco o valor de entretenimento das coisas. Algumas coisas, de fato, você se diverte. E aí aquilo, tem o casal tóxico, mas tem toda a construção do entretenimento, né? Os obstáculos, do que for. Eu sou outra pessoa para poder dizer, mas assim, sei lá, hoje em dia você vê que novela... eu não me entretenho com isso. Isso não me entretém. Isso, de fato, não, para mim é fácil, é só não assistir, tá tudo certo. Mas assim, a Disney faz hoje em dia, a novela da Globo também lá no finalzinho tá, leve em consideração o pensamento da época, como as coisas foram feitas naquele tempo. Às vezes, ao invés de sofrer, pode ser mais fácil levar em consideração o pensamento da época, o que tá, e aí pronto, a gente aqui... como pessoas envolvidas em feitura, né? Pelo menos eu e Paulo aqui, é não reproduzir. É isso. Acho que o grande negócio é tentar não reproduzir, não é não reproduzir comédias românticas. Não, que as pessoas se amem, que seja divertido, tá tudo certo. Mas que seja de uma forma mais saudável. Mas assim, no fim das contas, sei lá, amiga, assiste lá, não sei, o pessoal que tá vendo Twilight aí, chateado, ouvindo até porque quando você tá estudando teatro, sei lá, eu vejo muito vídeo no YouTube de atores falando sobre processo e tudo mais, quando eles estão estudando, que eles falam que você tem que assistir. Por exemplo, você quer ser ator, você tem que assistir outros atores. Pode ser tanto numa peça que ele tá fazendo que é uma peça boa, tanto pode ser uma peça quanto que é uma peça que você sabe que é ruim, e você tá lá assistindo. É questão de você saber identificar e não reproduzir aquilo na sua vida. Aí tem os perigos, como tudo na vida. Você vai saber o seu subconsciente. Você não lembra, mas o seu subconsciente lembra. E aí, terapia. No final de contas, lidem com terapia, mas, Pedro falou. Eu acho que se você já viu, já foi, entendeu? As gerações novas é que podem ser mais cuidadas, é isso que eu acredito. No caso, pelo que estamos vendo, não, né? Mas Or not. Vai. Pedro falou, sou viciadíssima em coisas dos anos 90 e sempre tem algum conceito que já tá feio. Acho que é importante continuar vendo e grifar os erros. E Amanda, acho que quando são coisas mais antigas é bom levar em consideração que são coisas que já não cabem mais, sim. Quando é algo novo, talvez levar aquilo como algo a se exemplificar do que não querer para nossa vida, como exemplo de romance. É isso. Acho que quando você assiste, entende que aquilo é só para entreter, é ok. E o lance, eu acho que o mais importante, porque tem o lance da linguagem, né, que a gente falou lá no Diário de uma Paixão, se manter alerta, porque é muito fácil. Essas novelas turcas, então, que botam as pessoas muito bonitas, gente. As pessoas são realmente bonitas. E são mais músicas. O demônio articulado. E a Turquia é bonita também. É isso aí. É tudo bonito, é tudo bonito. E aí você fica falando aquilo estético, sabe? Tipo, o vento levou. Esteticamente. Aqueles vestidos bonitos, aquele cenário incrível. Não precisa nem ser assim. Quando você assiste, sei lá, o Maria Antonieta da vida, e é esteticamente belíssimo, aí você vai pensar, gente, mas aquele povo só fez merda, hein? Só fez merda. Eu acho que o grande lance não é nem só em termos de senso crítico ligado, porque o senso crítico, eu acho que dependendo, estraga a sua viagem. É mesmo um pisca-alerta de tipo assim, sair, tá? Sair mesmo. Sair disso aqui, entendeu? Não sair. Foi. Não. O que eu acho que é uma vantagem, que apesar dos anos de construção, e aí repito, eu tenho que botar minha fé em algum lugar, nas novas gerações. Se a gente está aqui sentado conversando sobre isso, a gente vai ter o poder de abstração e de continuar passando do ok, assiste esse negócio, diverte aí o tempo que você tá. Tomara que a gente possa ter novas formas de relacionamento sendo mostradas, em todos os sentidos possíveis. Assiste isso aqui, segue. Se não gostar do negócio, tenta sair, que eu acho que uma coisa é verdade. Se continuam fazendo, é porque o povo continua assistindo. Também não dá para... Se vende... Se vende, o povo continua vendo. Tudo bem, você assiste os antigos. Pensa também num todo direitinho. Se é uma coisa que te incomoda, se não está te incomodando, assiste, grifa os problemas e pula fora, sabe? Agora, as novas gerações, pode ser que tenham uma consciência melhor disso. Aí não pode ser, tá? Eu joguei aqui um total pode ser. Porque já tem mais gente debatendo. Talvez a nossa, contigo, não tivesse tanta gente debatendo assim os problemas da comédia romântica. Talvez a próxima que vier já tenha mais gente que debateu sobre isso, eles assistiram,
Estão vendo o gente problema ou que se não. preocupava em debater, Isso. simplesmente taxava como é um gênero de mulherzinha, É um isso de gênero que a gente mulherzinha. pode Um fazer qualquer subgênero, coisa né? com Você ele. bota qualquer coisa, umas caras famosas, tá tudo certo, umas louras da moda, e vamos indo. Loures da É o moda. que é, são as louras da moda. Só é direitinho. As loiras da moda, ó. Jennifer Aniston, um atrás do outro. Né? Vamos aqui. Então pode ser que os Coitada próximos... da Jennifer. Aí você pegar a atriz falando que, cara, era o meu tipo de elencamento era esse, eles me viam só Typecast, como coitada. É uma Typecast. boa atriz. Aquela uma série boa da atriz, época, era o super único boa. papel que eu podia fazer, eu preciso comer, afinal de contas não é só glamour, é um trabalho que paga os meus boletos. Então, E ela está aí, linda, maravilhosa, produzindo o que ela quer também, né? Tipo, então, que bom. Que bom que ela está produzindo outras Pagou coisas. os boletos dela e fez os negócios. Gente, estamos chegando a 1h30 de episódio. Gente, falou. Ana, nossa convidada, tem alguma coisa que você queira dizer para o mundo antes da nossa saideira via esse podcast? Gente, não é que vocês precisam problematizar tudo que vocês consomem, mas assim, estejam atentos, porque querendo ou não, isso são coisas que te influenciam e às vezes criam cicatrizes que vocês nem imaginam que vocês tenham. Então é importante assim, não igual eu falei, no momento que você está assistindo, está te entretendo, você está vivendo seu momento, desliga a chavinha, mas depois que você assistiu, que você tem um tempo para refletir sobre aquilo, pensa. É isso que eu quero para minha vida? Na maioria das vezes a resposta vai ser não. Então faça valer esse não. E é isso aí. Eu amo romance. É isso aí. É isso. Tá, então vamos para nossa saideira indicar coisas menos tóxicas para o mundo, quem sabe, talvez. Oi, Nath. E aí, convidada? Qual é a sua Você primeiro. Gente, eu sou uma pessoa que se obceca com as coisas assim. Então, ultimamente, eu tenho lido é uma quadrilogia. Os 4 livros já foram lançados. Aqui no Brasil foram lançados pela editora Morro Branco, que maravilhosa. Só tenho a elogiar. As edições dessa editora são maravilhosas. Um dos melhores livros da minha vida foram dessa editora. E é uma quadrilogia francesa que se chama A Saga da Passa Espelhos. O primeiro se chama Os Noivos do Inverno. Que, assim, o título é Os Noivos do Inverno, mas existe muito mais ali naquele universo do que só os noivos do inverno. Então, assim, eu gosto muito de romance de fantasia, principalmente em Young Adult, jovens adultos, histórias de jovens adultos, porque eu acho que é um nicho literário que permite muitas ideias novas serem desenvolvidas e pipocarem na nossa cabeça para depois virar uma ficção de adulto, igual outra que eu li, que também foi lançada pela Morro Branco. Mas, assim, é uma saga que tem um romance, sim, gente. Calma, tem um romance, sim. E é um romance que eu gostei muito, porque, igual eu estava falando com as meninas, e eu falei aqui, é uma história de amor em que a autora ela não se preocupou em bater as metas que a gente vê em alguns outros young adults, que é aquela questão do sexo. E realmente se preocupa em, sabe, desenvolver o que está acontecendo com essas pessoas, como que eles vão se relacionar, desenvolver uma real intimidade entre eles, fazer eles serem esse casal que realmente trabalha bem, funciona bem em equipe. Isso eu sempre gosto de ver, porque depois para escrever fanfic de cena doméstica disso é maravilhoso, mamãozinho com açúcar. Então, recomendo muito a saga da Passa Espelho, da editora Morro Branco. Que não está me patrocinando para fazer isso. Mas deveria. Menina Isa. Então, minha saideira vai ser Amor à Flor da Pele. Amor à Flor da Pele é um filme de 2001, do Wong Kar-wai. É um dos meus filmes preferidos, inclusive. É um romance, não é cômico. Enfim. Tem 2 dos casais mais
tem um dos casais com mais química do cinema chinês dos anos 90, não sei o que isso quer dizer para vocês, para mim é muita coisa. E a Tony Leung e Maggie Cheung, eles têm vários papéis em que eles são casal, e eles são incríveis. Eu indico ele pensando um pouco no que a gente falou no outro episódio, nesse, que são essa construção de intimidade, né? É um romance meio trágico também, porque os dois são casados e eles descobrem, eventualmente, são casados com pessoas diferentes, eventualmente descobrem que os seus parceiros estão traindo eles com o parceiro do outro, entendendo? É isso. Toma lá da cara! E eles tentam, né? Isso não é um spoiler, eles tentam não se relacionar, apesar de eles sentirem uma química entre eles, para não trair o relacionamento deles, apesar de já estarem sendo traídos. É uma história muito bacana, é uma construção de intimidade, de relacionamento incrível, uma direção incrível. Tudo incrível nesse filme, eu gosto do filme. Nesse sentido de você mostrar amor, mostrar intimidade de um outro jeito, que não necessariamente é aquela cartilha que a gente conhece, né? A gente vê outras formas de pessoas se relacionando, tendo problemas de relacionamento. No caso, isso é um puta problema de relacionamento. Enfim, ele tem... Não, eu sei que ele tem no MUBI. Não sei se tem em outro lugar. No caso, eu tenho DVD, mas enfim. Vale a pena, assistam. Vejam tudo do Wong Kar-wai, sejam felizes. Paulinha. Eu vou seguir no baile da intimidade, vou indicar uma autora, na verdade, o nome dela é Alice Oseman. Talvez algumas pessoas já conheçam por causa do Heartstopper, que é um HQ dela que vai virar série, acho que da Netflix, não sei, acho que é isso. E ela tem todo um universo compartilhado, eu sou dos universos compartilhados, de um grupo de amigos, e aí o Heartstopper faz parte disso, mas eu conheci ela por causa de um livro específico chamado Rádio Silêncio, e tem muito essa construção de intimidade entre casal, que total não é sobre sexo, e é sobre a amizade que vai virando outra coisa, e gosto muito dessas... E, assim, é o tipo de romance adolescente que eu gostaria de ter lido na minha época. Eu acho que eu teria menos dificuldades em relação ao amor se eu tivesse lido mais coisas assim. Eu teria pensamentos mais positivos em relação a isso se eu tivesse lido coisas assim nessa época. Eu acho que é isso. Então, né, gente? Ficamos por aqui. Acabou. Foi bom enquanto durou. E muito obrigada. Muito obrigada, Ana. E você está super convidada para voltar. Volta, por favor. Sozinha ou enquanto Jane ou também. Ou together. Querendo propor temas também, fique à vontade. A gente até monta já montamos temporadas por causa de pessoas, estamos inclusive montando outras temporadas por causa de pessoas, então fique à vontade para sugerir coisas. Gostamos da companhia. De fato. Ai, obrigada, meninas. Também gostei muito da companhia de vocês. Vou voltar. Talvez com a Cecília dessa vez. Por favor, Cecília, se vocês estiverem assistindo, por favor, vem. Eu agradeço muito, muito, muito o convite. Fico honrada de participar aqui do Chá com Breja, mesmo que eu esteja bebendo água. E muito obrigada. É sempre um prazer me reunir com pessoas sensatas para falar sobre amor. Que bom. Gostei. Tchau, gente. Beijo. Beijo. Até uma próxima.